Livro de Esther, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Amém? A palavra do Senhor neste lindo livro de Esther, que é um livro bem pequeno, mas as histórias são bem fortes. Nós, ao lermos desde o capítulo 1, nós vamos ver a história de uma simples moça, que foi criada pelo seu tio Mardoqueu, e ela era órfã, mas tinha o principal, que era temor ao Senhor. Ela tinha ensinamentos da palavra, ensinamentos de Deus na sua vida. E nós vemos no contexto histórico que aonde Esther vivia, naquele reinado de Assuero, que era o rei, nós vamos ver que Assuero tinha uma esposa chamada Vasti, e Vasti, ela se negou a estar sendo apresentada ali ao banquete a qual o rei Assuero proporcionou ali aos seus convidados. Ela foi chamada, mas ela se negou, ela não obedeceu ao rei, e portanto assim o rei passou pela humilhação pública diante dos seus súditos, diante dos seus convidados, e decidiu tirar Vasti do governo, de ser rainha. E a Vasti saiu do reinado, e aí foi proposto ao reinado a ter outra rainha. E aí foram várias moças, como se diz nos dias de hoje, como um concurso para ser escolhida para ser a rainha. E nós vemos um contexto histórico de perseguição, porque o povo de Deus naquele reinado, naquele lugar, era perseguido não pelo rei Assuero, mas era perseguido ali por inimigos naquele lugar da Pérsia. Ali haviam várias, vamos dizer assim, culturas, as misturas de cultura, e muitos perseguiam o povo de Deus que estavam vivendo naquele lugar. Nós vamos notar no contexto da palavra, desde o início do livro de Esther até o final, o plano glorioso de Deus. E eu quero chamar a tua atenção para esta palavra, que é uma palavra assim voltada para as mulheres, mas uma palavra para todos nós, uma palavra para toda a igreja, porque afinal de contas, a palavra do Senhor, ela fala com todos nós. E nós vamos ver no contínuo do contexto histórico que a Esther, aquela que sempre seguia os planos de Deus, porque é muito importante para nós seguirmos os planos de Deus, porque os planos de Deus são maiores, melhores que os nossos, são perfeitos. E às vezes nós queremos tomar as nossas próprias decisões voltados para o nosso próprio eu, para o nosso egoísmo, para a nossa vontade. Mas nós somos servos, e servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, não são direcionados pelo eu, pela própria vontade, mas sim direcionados por Deus. E nós vamos ver que Esther, ela correu grandes riscos. Ela não assumiu ser judia para o rei. E nós vamos ver que no contexto histórico,
há um grande perseguidor, um grande personagem real, que era Amã, que perseguia o povo de Deus, e ele queria a morte de todo o povo de Esther, mas o rei não sabia que Esther era judia. E nós vamos ver no contexto histórico que ela corre alguns riscos de vida mesmo, mas ela, mesmo correndo risco de vida, ela decide seguir o plano do Senhor. E irmãos, é uma reflexão para nós: seguir os planos do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, obedecer à vontade de Deus, é por muitas das vezes nós corremos riscos, mas a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Aleluias. Quando nós vemos essa personagem, essa mulher, né, simples, humilde, mas obediente, nós notamos a eficácia da palavra que a mulher sábia, ela edifica, né? Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, mas hoje já trazendo esta palavra para as mulheres, para a família, nós notamos na vida de Esther uma mulher virtuosa. Além dela ter beleza, porque a Bíblia diz que ela tinha beleza, ela foi agradável aos olhos do rei, mas a palavra do Senhor está falando aqui o principal, que ela achou graça. E graça, irmãos, é um favor imerecido, né? Então, nós notamos que Esther, antes dos olhos do rei, os olhos do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é o Deus soberano, já tinha, né, olhado para Esther e contemplado um plano extraordinário para a vida dela. Porque o plano do Senhor para usar Esther era um plano para um povo, para uma nação. Nós notamos tantos personagens masculinos na Bíblia para executar os planos do Senhor para a nação de Israel, para o povo judeu. E nós notamos na palavra agora essa personagem, uma mulher, para trazer o realce que o Senhor, Ele não tem discriminação, irmãos. Ele demonstra que a mulher é virtuosa, que a mulher, ela tem características que demonstram empatia, demonstram carinho, né, amor, mas também firmeza, demonstra força. Só de nós pensarmos em uma mulher que dá à luz a uma criança, né, nós como maridos, a gente fica pensando na força que o Senhor, Ele tem, né, no ser humano, a força que a mulher tem. Porque se fosse nós para passarmos isso, não daria não. Mas a mulher, ela, né, tem a criança e sorri ainda vendo a criança que nasceu, porque vê que é um presente do Senhor. Glória a Deus. Então nós vamos ver que a vida de Esther passou por alguns riscos. E nessa palavra aqui, onde Esther entra na presença do rei, né, nós vamos notar que o rei, ele tinha um cetro em sua mão. Esse cetro que o rei tinha em sua mão, né, assim a gente vai ver na antiguidade, alguns reis que para alguns decretos selavam com o anel. Nós vamos ver na parte de Faraó, que ele tinha 2 cetros para selar os seus decretos. Nós vamos ver que de algum modo tinha uma característica para os reis demonstrarem, né, o seu poder. E nós vamos notar que o rei Assuero tinha um cetro em sua mão.
e daquele cetro ali, né, quem adentrasse para a presença dele ali, né, haveria ali a sentença do rei com o seu cetro, e ela poderia correr o risco do rei não aceitá-la e ela ser condenada à morte. Mas nós vemos na palavra do Senhor que está descrevendo que ele estava em seu trono real, né, no seu aposento, e vemos que a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça a seus olhos, e o rei fez o que? Apontou para Esté com um cetro de ouro que tinha em sua mão, e aí Esté chegou e tocou na ponta do cetro. Nós vemos então, no desenrolar de todo esse contexto histórico, que Esté, ela, né, alcançou graças aos olhos do rei. Nós vamos ver, diante de todo o contexto histórico, que ela é usada pelo Senhor, o plano do Senhor acontece, o livramento chega para a vida ali dos judeus, porque Amã, ele pretendia a matar todos, né? Ele conseguiu do seu plano ardiloso convencer ali aos que estavam junto com o rei, ao rei, para decretar a morte. Mas aí nós vemos que nem todo cativeiro vira, nós vemos que todo laço que Amã arma contra ele vira, nós vemos que ele, né, queria a forca para Mardoqueu, mas da forca o próprio Amã cai. Nós vemos que o Senhor, ele inverte tudo ali, porque o Senhor, ele é Deus, ele é justiça, amém? E nós vamos ver que a vitória é alcançada para o povo de Deus. Nós vamos notar que o plano do Senhor é cumprido. E eu quero dizer para você que está me escutando aqui nesta noite, o plano do Senhor é o melhor para a sua vida. Quais são os seus inimigos? Quais são as vozes que querem te desanimar? Qual é a multidão que te persegue? Porque às vezes são multidões de vozes em sua mente dizendo: desista, pare, não siga em frente, não vê que o plano do Senhor não vai se cumprir, não vê que o projeto não vai se cumprir. O que é que tem te perseguido? Qual é a perseguição? A perseguição física de alguém te perseguindo com palavras? Ou uma perseguição espiritual? Coisas para te lançar desânimo, tanto espiritual quanto físico? Mas eu quero te dizer que você é virtuoso, que você tem virtude na sua vida. Virtude é capacitação, irmão. Você tem capacitação na sua vida. Eu quero dizer para você que além dos seus planos, os planos de Deus, eles são melhores. Se os seus planos forem os planos de Deus, oh glória! Agora, se os seus planos não forem os planos de Deus, não faz mal, porque os planos de Deus, esses sim, são os melhores para se cumprir para a sua vida. Às vezes há um não de Deus, e o não é necessário aceitar, e não reclamar, murmurar, mas sim aceitar. Dói, mas é o melhor. Esther obedeceu. E você? Você tem obedecido a Deus? Obedecido ao plano de Deus? Eu chamo a sua atenção para você deixar que os seus talentos, né, eles estejam fluindo em você. Qual é o seu talento? Talvez você está escondendo o seu talento, mas não é para esconder o seu talento, é para usar o seu talento, e usar o seu talento na obra de Deus. Talvez o desânimo que tem vindo contra a sua vida é simplesmente uma brecha, uma estratégia do inimigo para tentar impedir o plano de Deus para o livramento para a vida de alguém.
para a salvação na vida de alguém, para a vitória na vida de alguém, para a palavra, a ser falada para alguém. Porque o maior plano do inimigo é impedir que almas, se rendam ao Senhor Jesus. Mas o Rei dos Reis, olha só, que importante, missionária? O Rei dos Reis apontou o cetro dele para nós. Se o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, apontou o cetro para nós como igreja, se apontou o cetro para nós podemos tocar no cetro do Rei dos Reis. Isso quer dizer, irmãos, que é vitória para a nossa vida, é livramento para a nossa vida, é bênção para a nossa vida, é Deus dizendo: vai em frente, siga em frente. É Deus falando para nós: é hora de conquistar, é hora de ganhar, é hora de ter nas mãos aquilo que é plano meu, ou seja, plano de Deus. Que não só as mulheres, mas os homens, que os jovens, que as crianças, que toda a igreja, que está na face da terra, aleluia, seja cada vez mais vitoriosa, virtuosa, cheia da presença de Deus, aleluia, e esteja cada vez mais edificada.